Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje, nosso penúltimo encontro na catequese destrinchada e nós vamos continuar falando sobre o Pai Nosso. Falamos da primeira parte, da chamativa, e explicamos que toda oração ela tem uma chamativa. Então, se você está rezando, pedindo algo para Nossa Senhora, você fala Virgem Maria, Santa Maria. Você a chama. É o sujeito da oração, né? Até mesmo no português existe isso. Então, no sentido de que é a pessoa que você está se referindo, a quem você está se referindo naquela oração, né? Seja na oração da gramática, seja na oração reza, né? Então, existe um chamativo, existe um sujeito. E nós falamos na semana passada desse sujeito que é Deus, que é o Pai, mas nós chamamos ele de Pai Nosso. Nós explicamos, né? Explicamos toda essa parte do Pai Nosso que estais no céu. Então, tudo isso, o que era o céu, como Deus está no céu e também toda essa questão de ele ser Pai e ser nosso também, certo? Entendendo isso, agora nós vamos para a nossa primeira parte, já os três primeiros pedidos do Pai Nosso, que são pedidos referentes a Deus, e são pedidos que dão glória a Deus, exaltam a glória de Deus. Nós vamos entender isso mais para frente. Então já vamos para o nosso conteúdo, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. E estou muito feliz porque eu estou recebendo muitas mensagens, muitas pessoas falando, até mesmo indiretamente para outras pessoas, dizendo, olha, esses vídeos estão me ajudando e tudo mais. Fico feliz por você estar sendo ajudado por mim, né? Não por estar sendo, por eu estar sendo usado por Deus para que você ouça e aprenda mais da palavra de Deus, tá bom? Então eu estou muito feliz com com cada gesto de carinho, de gratidão que vocês estão tendo comigo. Muito obrigado a todos vocês. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Hoje, então, já aula 99. Então nós chegaremos sim a 100 aulas. Graças a Deus, nós chegaremos a 100 aulas. Então, como eu disse para vocês, né, eu repeti o quadro aqui da semana passada, repeti ele dizendo, essa parte amarela, né, é todo o vocativo, aquilo que é a vocação, né, a quem nós estamos recorrendo nessa oração. A parte em azul são as 3 primeiras petições. E a parte em vermelho, você vê que tem uma divisão aqui, entre o Pai Nosso e o Perdoai, entre o Perdoai-nos e o Não nos deixeis, e o Livrai-nos do mal. Essa parte nós falaremos na semana que vem, na última aula, e falaremos também sobre o Amém, sobre essa doxologia que é, de fato, um glória a Deus de tudo aquilo que nós entendemos, nós discutimos aqui na catequese destrinchada. Hoje nós referiremos a essa parte azul, aos 3 pedidos: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, aqui nós já podemos entender o seguinte: existem 3 coisas muito importantes. Eu vou até colocar aqui em maiúsculo a terceira, porque as outras também estão em maiúsculo. É o nome, o reino e a vontade de Deus. Então, tudo que nós rezamos, seja para honrar o nome de Deus, seja para pedir o reino dele e seja para que seja feita a vontade dele, certo? Então, toda oração, como eu já disse, toda oração, ela é voltada para esse lado onde ela deve ter como base a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a mais importante que deve nortear todo
todas as orações cristãs, seja a Ave Maria, seja uma oração espontânea, seja numa pregação, o Pai Nosso deve guiar tudo. Então, para que o nome de Deus seja santificado, seja glorificado, para que o reino dele aconteça em nossas vidas e para que a vontade dele aconteça em nossas vidas. Mas vamos lá então. Existem então 7 petições, né, para nós entender. São 7 pedidos. Começamos a oração do Senhor invocando, adorando, amando e bendizendo o nosso Pai que está nos céus. Logo em seguida, o Espírito Santo faz brotar nos nossos corações 7 petições. As 3 primeiras nos atraem para a glória de Deus e as 4 últimas expõem a nossa miséria à sua graça. Ou seja, nós expomos a nossa miséria à graça dele, para que ele receba a nossa miséria com a sua graça. Bom, os 3 primeiros pedidos, esse conjunto de pedidos nos leva até Deus. Ou seja, são esses 3 pedidos: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Ele nos leva até Deus, o vosso nome, o vosso reino e a vossa vontade. Quem ama, pensa primeiro naquele a quem ama. Então, quando você ama alguém e você vai planejar algo, primeiro você pensa na pessoa, depois você pensa em si. Isso é o que acontece quando uma pessoa ama a outra, certo? Nos move a um desejo ardente, a mesma ânsia do filho amado pela glória do Pai. Então, ou seja, nós estamos falando aqui de que, da mesma forma que Jesus tinha um desejo ardente por fazer a vontade do Pai, pela glória do Pai, esse Espírito Santo nos move a ter também esse desejo ardente. Essas 3 súplicas já foram atendidas no sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus se sacrifica, o nome dele, o nome do Pai é santificado. O reino dele acontece, porque o reino dele é o próprio Jesus, e o próprio Jesus também é a santificação do reino do nome de Deus, e também é a própria ação da vontade de Deus acontecendo nas nossas vidas. Ou seja, no sacrifício de Jesus, na paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós temos já a ratificação desses 3 pedidos. Mas devemos continuar pedindo, fazendo essas súplicas. Com esperança, aguardamos participar do cumprimento delas. Ou seja, o que nós estamos fazendo não é quando nós estamos rezando, nós não estamos rezando para que isso aconteça, para que o nome dele seja santificado. Nós não estamos rezando para isso. Não estamos rezando para que o reino dele venha. E não estamos rezando para que a vontade dele aconteça. Mas para que nós participemos do seu nome, do seu reino e da sua vontade. Nós não estamos rezando para que para que aconteça algo com Deus, mas para que aconteça algo conosco. O pedido desses 3 pedidos é para que se cumprir em nós. Nestes 3 pedidos nós somos confirmados na fé, repletos de esperança e abrasados de caridade. E nós temos também os 4 últimos pedidos, que são esse segundo conjunto de petições, parte de nós e nos diz respeito a nós. 2 petições dizem respeito à nossa vida, para alimentar de graças, ou seja, dar o alimento, e para curar do pecado, ou seja, dai-nos o pão nosso e perdoai-nos as nossas ofensas. Então, 2 desses pedidos dizem respeito à nossa vida, aquilo que é próprio do homem. Você vai perceber, se você se lembra, quando eu disse a respeito da oração da Ave Maria. A oração da Ave Maria, ela aplica-se a três realidades: aqueles que estão acima de Nossa Senhora, né? Ou seja, o espanto, a beleza, a declaração da beleza de Maria a partir daqueles que estão acima dela, a partir daqueles que estão na mesma altura no sentido de familiaridade, ou seja, os familiares
os familiares diretos de Nossa Senhora, e aí Isabel faz essa representação, representa-se ali, né? E depois nós temos a representação daqueles que estão abaixo, a igreja, quando nós falamos Santa Maria, Mãe de Deus. Então, a oração da Ave Maria, ela é dividida em 3 partes. Se você se lembra dessa, quando eu falei há uns 5 aulas atrás. Eu não me recordo mais ou menos, mas foi quando eu falei sobre os guias da oração. E eu falo de Nossa Senhora, da oração da Ave Maria. A oração do Pai Nosso, ela também pode ser dividida em 3. Ou seja, nas primeiras 3 petições, nós falamos aquele que é referente acima de nós, ao Pai. Depois nós falamos aquilo que remete-se a nós e que é próprio nosso, né? E que é natural. Ou seja, pedir o alimento e pedir o perdão. E pedir piedade a Deus. Reconhecer a nossa pequenez e nos reconhecer, e humildes nos reconhecer pecadores. As outras 2 dizem respeito ao nosso combate de vida espiritual, ou seja, a terceira parte, que seria essa outra divisão do Pai Nosso. Então, entenda aqui, não estou querendo dificultar, mas eu estou querendo dizer que existem 2 partes e a segunda parte é dividida em mais 2, certo? Então, total de 3 partes, mas aí é uma outra categoria, certo? Mais referentes a Deus, a nós e ao nosso combate, ao que nós devemos enfrentar, o que nós enfrentamos, que é o demônio, que é o inimigo. Então, não nos deixeis cair em tentação, porque é o demônio quem nos causa a tentação, é o demônio que nos apresenta a tentação, e é o demônio que é o mal que nos deve ser livrados. As outras 2 dizem então respeito a isso, combate da vida e da oração, da tentação e do mal. É oferenda das nossas expectativas e atrai o olhar do Pai das misericórdias. Então, quando nós convidamos Deus a olhar para as nossas misérias, Deus, que é misericórdia, ele se atrai até nós pelas nossas misérias. Quando nós reconhecemos as nossas misérias, dizemos: precisamos de ti, alimenta-nos, dai-nos o pão de cada dia. Este pão de cada dia, a gente vai falar sobre ele na semana que vem. Este pão de cada dia é não só o alimento, mas também tudo aquilo que é necessário para nós de bens materiais. Perdoai-nos as nossas ofensas também, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Nestes 4 pedidos, pedimos por nós e que nos entregamos ao amor de Deus. Ou seja, que nos acho que escreva assim, né? Entreguemos ao amor de Deus. Correto? Então isso é uma introdução. Agora vamos para os 3 pedidos. O primeiro pedido: santificado seja o vosso nome. O sentido da palavra santificar aqui significa reconhecer o nome de Deus como santo. Então, não é que o nome de Deus não é santo e nós estamos santificando o nome dele. Não, nós não temos esse poder para isso, para tal coisa. O que nós estamos fazendo é reconhecer que o nome de Deus é santo. Então, quando nós dizemos, santificado seja o nosso nome, que eu veja que o seu nome é santo. E não peque contra o seu nome. Está mais no sentido de ação de graças e louvor. Então, é um louvor que nós fazemos, dizendo que Deus precisa ser santificado em nossas vidas, que queremos reconhecer a glória de Deus, a glória do seu nome. É um pedido para fazermos parte da santidade de seu nome para toda a eternidade. Ou seja, quando nós dizemos santificado seja o seu nome, queremos dizer que santifica-nos também. Nós precisamos ser santificados. E santificados, nós participaremos de toda a sua glória eternamente. Certo? Vamos falar sobre um pouquinho do nome de Deus. Lá no início, nós falamos do nome de Deus. E tem um outro vídeo também que eu falo sobre o nome de Deus aqui no canal. Também lá nos primórdios desse canal eu falei sobre o nome de Deus. Qual o significado do nome de Deus. O nome de Deus foi revelado por ele em momentos decisivos da história da salvação. Então, vários momentos, Deus vai revelando na Sagrada Escritura, na história da salvação,
o seu nome. Ele revela a Abraão, ele revela depois a Moisés, ele vai revelar aos profetas, e ele vai dizer, né, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para Moisés ele vai dizer, eu sou o que sou. E assim, por vários motivos e várias formas, Deus vai se revelando por profecias a outras pessoas, e vai se revelando como Deus misericordioso, como Deus bondoso, como Deus piedoso, como Deus amoroso, como Deus que nos ama, como Deus que se doa por nós. O nome de Deus não só revela quem Ele é, mas também o que Ele faz. Revela o nome realizando a obra de seu nome. Então, o que Ele é, aliás, o que Ele é, Ele também faz. Assim como os sacramentos. Por isso que os sacramentos são de Deus. Porque os sacramentos realizam aquilo que são. O batismo, ele realiza um novo nascer, um mergulho da pessoa nas águas do Espírito Santo e torna-o filho de Deus, como o próprio Jesus Cristo, né? Não de forma primogênita, né? Não de forma primogênita, mas de forma adotiva. Então, o nome de Deus também, da mesma forma, ele realiza e é algo. Ele realiza e é algo. O nome de Deus é santo e revela sua santidade. Então, o nome de Deus, além de ser santo, ele santifica. E é isso que nós estamos pedindo neste momento. Santidade que foi manifestada na criação. A criação toda foi criada nessa santidade. Deus dá essa santidade ao homem ao ser criado à sua imagem e semelhança. O homem perde essa santidade, ou seja, acesso à glória de Deus, ao pecar. Então vão acompanhando aqui. Deus fez a criação em santidade. E Deus dá ao homem a santidade plena quando ele o cria à sua imagem e semelhança. Mas aí o homem peca e perde essa santidade, perde essa intimidade com Deus. Deus resistiu à santidade ao homem. Ou seja, ele impediu o homem da santidade, pouco a pouco, iniciando com a revelação do seu nome. O que quer dizer? Ele tirou a santidade foi retirada do homem, porém Deus vai devolvendo a santidade pouco a pouco na revelação do seu nome. Quando nós percebemos durante toda a história de salvação, ali com Abraão, com os profetas, com Moisés e tudo mais, tal, toda a realidade, né? Deus vai santificando o seu nome e santificando também o seu povo. É o que ele faz lá no deserto, é o que ele faz também com com o exílio da Babilônia e de todas as outras coisas. Deus vai realizando a santificação do seu povo, que culmina na vinda de Jesus, que é a plena santificação do povo de Deus. O caminho da revelação do nome de Deus. Para Abraão, Deus comprometeu-se a se revelar. Para Moisés, Deus revela o seu nome. Ou seja, para Abraão disse, eu vou me revelar. Para Moisés, ele se revela. No Sinai, no Monte Sinai, ele faz o seu nome habitar na nação santa. Ou seja, ele escolhe o povo para si, consagra, separa o povo de Deus. Mas o povo de Deus desonrou o nome de Deus. Vai acompanhando essa história. Então você vai percebendo. Abraão, Moisés, o Sinai, lá com Moisés ainda, mas o povo desonrou o nome profanando. Ou seja, se misturando com outras pessoas, se prostituindo e tudo mais. Em Jesus, o nome de Deus é revelado e dado na carne como Salvador. Então, quando eu já falei aqui de outras vezes, por que nós temos imagens? Nós temos imagens porque Deus fez uma carne para si, Deus fez um rosto para si. E Deus não só fez um rosto, mas fez um nome para si. E esse nome é Deus Salvador, que é Jesus. Revelado pelo que ele é, pela sua palavra e pelo seu sacrifício. Ou seja, ele é Salvador e ele também se sacrifica para nos salvar. Ele próprio santifica o seu nome. Então, Jesus santifica o nome do Pai. Jesus nos manifesta o seu nome, Jesus nos manifesta o nome do Pai. É Jesus quem apresenta Deus como Pai.
É Jesus quem apresenta Deus como Pai. Ainda que existisse no meio dos judeus, dos hebreus, essa referência de dizer que Deus é um Pai e tudo mais, e até mesmo quando Jesus fala dessa paternidade, né, ele fala do meu Pai. Então, é por isso que as pessoas se escandalizam, porque normalmente era para se dizer nosso Pai. Não é que era algo que ficava implícito. Pai no sentido de criador, não no sentido de nos acolher, nos gerar, né? Nos dar essa vida e essa semelhança em nós. No termo da sua Páscoa, é que o Pai lhe dá então o nome que está acima de todo o nome. Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, na Páscoa, o nome do Pai é glorificado plenamente. Buscar a santidade no nome de Deus. No batismo, o nome de Deus nos justifica, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nos santifica. E em toda a nossa vida nós devemos buscar a santidade, santificando o nome de Deus. Então, quando nós declaramos que Deus é santo, nós estamos também santificando a nós. Quando nós honramos a sua glória e quando somos incluídos na salvação. A partir do batismo, a partir da confissão, nós vamos sendo incluídos. São Cipriano de Cartago vai dizer: por quem poderia Deus ser santificado se é Ele próprio quem santifica? Mas porque Ele mesmo disse: sede santos porque eu sou santo. Nós, que fomos santificados no batismo, pedimos e rogamos para perseverar no que começamos a ser. E isso nós o pedimos todos os dias. Precisamos de uma santificação cotidiana, para que, incorrendo em faltas todos os dias sejamos delas purificados, por uma santificação assídua. Portanto, oramos para que essa santificação permaneça em nós. Então, essa santificação é cotidiana, é diária. Deus nos santifica diariamente. Mesmo quando nós caímos em pecado, Deus está no processo de nos santificar. Deus está no comando. Nós temos que ter essa fé e confiar que Ele está nos santificando, mantendo-nos de pé, procurando os meios para estar de pé. Para santificar o nome de Deus, devemos ter coerência entre a vida e a oração. Pedimos a Deus que o seu nome seja santificado, porque é pela santidade que Ele salva e santifica toda a criação. Ou seja, como Deus salva a criação? Através da santidade. Por isso o convite à santidade é tão inerente. Não é porque simplesmente nós seremos sem pecado, mas é porque nós nos tornaremos semelhantes à imagem de Deus, como Ele nos criou e como Ele nos criou antigamente. Então nós entendemos o seguinte: nós entendemos que Deus, Ele vai nos santificar através da santidade. Ou seja, quando nós nos incluímos na santidade de Deus, Deus vai nos curando, Deus vai nos purificando. Pedimos que este nome de Deus seja santificado em nós pela nossa também atuação, pela sua criação e pela nossa atuação. Ou seja, nós também devemos dar o passo. Nós não podemos esperar que Deus nos santifique da nossa cama, do nosso quarto, Nós precisamos agir, nós precisamos ir atrás, nós precisamos ter contato com Deus, né? Claro, dá para ter contato com Deus no quarto? Sim, mas eu preciso dos sacramentos. Se nós agirmos bem, o nome de Deus é bendito. Se nós agirmos mal, o nome de Deus é blasfemado, tá? Aqui não cabe dizer que o nome de Deus é maldito, mas que o nome de Deus é blasfemado, correto? Então, quando nós agimos bem, Deus é bendito. Quando nós agimos mal, Deus é blasfemado. Quando dizemos, santificado seja o vosso nome, pedimos que Ele seja santificado em nós, que estamos nele, mas também nos outros.
por quem a graça de Deus ainda está à espera, para nos conformarmos com o preceito que nos obriga a orar por todos, mesmo pelos nossos inimigos. É por isso que nós não dizemos expressamente, santificado seja o vosso nome em nós, porque pedimos que o nome dele seja santificado em todos os homens. Então nós não dizemos, nós não só pedimos a santidade para nós, mas pedimos a santidade também para os outros, aqueles que não conheceram a Deus ainda. O que significa essa petição então? Assim como o primeiro mandamento inclui todos os outros, ou assim como o batismo inclui todos os outros sacramentos, assim também a primeira petição do Pai Nosso inclui todas as outras. Lembra que eu falei para vocês, tanto lá no batismo, que não existe outro batismo, não existe outro sacramento se não houver batismo. Da mesma forma, não existe viver os 9 outros mandamentos, do 2º ao 10º, se você não vive o primeiro. Ou vice-versa, se você não vive os outros 9, do 2º ao 10º, você não está vivendo plenamente o primeiro mandamento. Essa oração é nossa quando oramos em nome de Jesus. Então nós não fazemos isso sem o nome de Jesus. Jesus pede para que nós sejamos guardados no nome de Deus. Lá em João 17, quando ele está fazendo as suas despedidas, ele fala, guarda-os no teu nome. Ou seja, para que nós sejamos guardados na santidade. Certo? Compreenderam isso? Vamos agora para a segunda parte na segunda petição, que é, venha a nós o vosso reino. Certo? Deixa eu fechar aqui. Nossa, eu deixei tudo aberto, olha que maravilha, que coisa boa. Vamos lá então. O que é o reino? O que é o reino? Então perguntamos o que é o nome, agora respondemos o que é o nome, agora vamos responder o que é o reino de Deus. A palavra de reino vem de basileia, que denomina um domínio. Então é o domínio de Deus. É o domínio de Deus. Então o reino é o domínio, ou seja, um rei, ele domina sobre um território, sobre um povo. O rei, Deus, como rei de todo o universo, reina sobre todo o universo. Este é o reino dele, porque ele domina todo o universo. Este é o pedido para que Deus domine sobre nós com seu poder e glória. Então, venha a nós o vosso reino, é dizer, domina-nos. Domina-nos. Nós estamos sobre o seu domínio. Nós estamos sobre o seu domínio. Nós estamos sobre o seu poder. Nós estamos sobre a sua glória. Este reino não está distante, mas diante de nós. Não distante, mas diante de nós. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus, o reino de Deus, que se faz presente em nós e domina as nossas vidas. Aproximou-se no Verbo encarnado, foi anunciado através do Evangelho e veio na morte e ressurreição de Cristo. Então, esse reino ele foi aproximando-se a partir do Verbo encarnado, quando o Verbo se encarna e quando ele é anunciado no Evangelho, ele é esperado por toda a humanidade, por toda a criação e vem na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veio também na ceia e virá também na glória da parousia. O reino de Deus é o próprio Cristo. Então, eu já falei e vou repetir. O reino de Deus é o próprio Jesus. Desejar a vinda de Cristo é desejar a vinda do reino. Maranata, vem Senhor Jesus, venha a nós o vosso reino. Então esse reino que nós estamos pedindo é a própria vinda de Jesus, a volta de Jesus, que é a parousia. É a repetição, é a petição do Maranata, ou vem Senhor Jesus. Em nossa alma está impregnada desse desejo da vinda de Jesus, da vinda do Senhor. Invocamos, pois colocamos nossa esperança em Deus. Então, quando nós colocamos a nossa esperança, invocando essa vinda do reino, nós estamos também dizendo, esperamos em Ti. Nós esperamos em Deus. Não somente um desejo, mas que Deus apresse-se em realizá-lo.
Ou seja, não é quando, mas é logo, Senhor. Vem logo, Senhor. Então esse desejo é um pedido do regresso de Jesus, que é o nosso amor. Mas esse pedido não deixa a igreja inerte. Ou seja, nós não estamos aqui pedindo, vem Senhor Jesus, enquanto nós não fazemos nada. A igreja, ela continua trabalhando, porque como noiva, ela se prepara para esperar o noivo. Ela arruma a casa, o máximo que ela consegue para esperar o noivo. Ela trabalha pelo reino e no reino a sua missão de evangelização. E no reino a sua missão de evangelização. Então qual que é o trabalho da igreja? Qual que é o trabalho da noiva de Jesus, que é a igreja, que somos nós? É a evangelização. O reino que está e não está ainda. Então esse reino de Deus é tudo aquilo que ainda não temos: justiça, paz e alegria na carne. Então na carne ainda nós não temos ainda essa justiça, essa paz e essa alegria. Ainda existem muitos conflitos, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então o homem pode, os santos já atestaram isso, o homem pode não ter justiça, paz e alegria na carne, mas pode ter justiça, paz e alegria no Espírito. Vários homens morreram, vários homens sofreram muito, mas não perderam a justiça, não perderam a paz e não perderam a alegria, ainda em meio a tantos sofrimentos, a tantas perseguições, a tantas tragédias, a tantas outras coisas que aconteceram em suas vidas. Então este reino é efusivo no Espírito, mas ainda não na carne. Ou seja, ele é efetivo, ele acontece no Espírito, mas ele ainda não acontece na carne. E como nós sabemos, o homem, ele é espírito e carne, espírito e corpo, corpo e alma, né? Como ele é corpo e alma, ele também precisa passar por essa justiça, paz e alegria nos dois âmbitos, não só no espírito, não só na alma, mas também na carne. A vida será este combate entre a carne e o espírito, até que plenamente Cristo venha em sua glória. Quem tem justiça, paz e alegria no espírito, fala tranquilamente: venha a nós o vosso reino. Então, quando a alma está cheia de Deus, de justiça, paz e alegria, é tranquilo dizer: venha a nós o vosso reino. Porque uma pessoa que está em pecado mortal e sabendo que está em pecado mortal, ela não pede a pressa. Ela quer um tempo para ela se confessar, né? Ou pelo menos acredita-se, né? Agora, se ela está pedindo um tempo a mais para pecar, aí ela está pior ainda do que nós imaginamos. Então, Deus é misericordioso quando nós pedimos um tempo para nos santificar, mas não para pecar. O serviço deste mundo. Qual é o serviço então deste mundo? A vocação do homem para a vida eterna não suprime, antes reforça o seu dever de trabalhar no serviço deste mundo. Então nós como a igreja não vamos ficar de braços cruzados. A igreja não fica de braços cruzados. Assim como a igreja não fica de braços cruzados, nós também não devemos ficar de braços cruzados. Não é porque não somos daqui que não trabalharemos aqui. Nós não somos desse mundo, mas Jesus nos convida a trabalhar neste mundo para a nossa santificação. Nós não estamos trabalhando no mundo, mas estamos trabalhando para que as pessoas sejam melhores. Para que as pessoas sejam melhores. E qual é a eficácia desse pedido? Essa petição é feita e atendida na oração de Jesus, presente e eficaz na Eucaristia. Quando nós dizemos: venha a nós o vosso reino, nós estamos realmente vendo o reino de Deus na Eucaristia. Ela produz o seu fruto na vida nova, segundo as bem-aventuranças. Então, a Eucaristia, ela produz esse fruto de termos o reino de Deus, paz, justiça e alegria em nossa alma. O fruto da Eucaristia é a justiça, a paz e a alegria. Correto?
E agora nós vamos para o nosso último pedido, que é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? Antes nós precisamos responder essa pergunta. Qual é a vontade de Deus? Primeiramente devemos lembrar, qual é a vontade de Deus? Que todos se salvem. Então a vontade de Deus é essa, que todos se salvem. A segunda, e também que cheguem ao conhecimento da verdade. Então, salvando-se e conhecendo a verdade. São duas coisas que estão intimamente ligadas. Ou seja, não dá para uma pessoa se salvar sem conhecer a verdade, e não dá para uma pessoa conhecer a verdade e não se salvar. Certo? Ou dá? Talvez sim, né? Uma pessoa pode conhecer a verdade e rejeitar a verdade. Mas chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, chegar à verdade e permanecer na verdade, é que salva a pessoa. Então, ou seja, a pessoa pode conhecer a verdade, mas renunciar a essa verdade, negar essa verdade. Por isso, ele usa de paciência para a nossa salvação. Porque ele sabe que é um processo lento, e que nós somos lentos. Então, ele nos convida à salvação, mas com paciência. Ele tem paciência conosco. Ele não quer que ninguém se perca. Mas e as pessoas que se perderam e estão no inferno? Deus ainda assim não quis. Ele fez de tudo para que aquela pessoa se salvasse. Olha só, gente. O amor de Deus, ele é imenso. E ele daria o seu filho se uma pessoa só precisasse da salvação. Mas não era uma pessoa só. Todos nós precisávamos ser salvos. Até mesmo a Virgem Maria. Ela foi salva. Ela mesma disse. Porque olhou para a humildade. O Senhor me salvou, meu Salvador. Então Maria também foi salva. De outra forma, mas foi salva. Nós sabemos disso, né? Agora, a questão é... Aqui a questão importante é... Deus queria que essas pessoas se perdessem? Não. Então, você imagina o esforço que Deus fez para que essa pessoa fosse salva. E mesmo assim, ela se perdeu. Sabe por que ela se perdeu? Porque, antes de tudo, Deus respeita a vontade de cada um. E Deus respeitou essa vontade. A vontade daqueles que se perderam. Eles se perderam porque eles quiseram se perder. Eles quiseram se perder. Então, assim, Deus não mede esforços para que um só dos seus filhos não se perca. Acho que é isso, né? Vocês compreenderam, né, o que eu quis dizer. Ele não mede esforço para que todos se salvem. Essa deve ser a nossa vontade também. O nosso esforço também deve ser proporcional. Ou seja, proporcional no sentido de que Deus, ele pode todas as coisas. O que eu posso, eu preciso fazer. Tudo que eu puder fazer para me salvar e salvar os meus, eu preciso fazer. Esse deve ser a nossa vontade também, pois devemos amar o que e como o Pai ama. O que o Pai ama? Ele nos ama. Então nós devemos nos amar e nos salvar. E da mesma forma, proporcionalmente, também nos amar. Todas as coisas em Cristo. Em Cristo, somos escolhidos como herança de Deus. Em Cristo, somos predestinados aos seus desígnios. E é essa vontade de Deus que pedimos, que sejamos um em Cristo. Então, quando nós dizemos, seja feita a vossa vontade, nós estamos dizendo que nós queremos unir a nossa vontade à vontade de Cristo, que é a vontade do Pai. Uma só vontade. Uma só vontade. A vontade do Pai se cumpriu, então. A vontade do Pai se cumpriu em Cristo e pela sua vontade humana. Então, quando a vontade humana de Cristo se une à vontade do Pai, a vontade do Pai é plenamente feita nos homens. Jesus,
Aliás, não, é porque tenho que falar de Jesus, da pessoa de Jesus. Jesus, ao se encarnar, ele se torna como nós, como eu e você, um representante dos homens, um representante da humanidade. Porém, um representante da humanidade que não tem pecado e um representante da humanidade que pode se sacrificar. Por isso, ao se sacrificar e ao unir a sua vontade à vontade do Pai, a sua vontade humana à vontade divina, ele realmente faz em nós, cumpre a vontade do Pai. Jesus veio então para isso. Foi para isso que ele veio. Esse é o alimento dele, fazer a vontade do Pai. Na oração da agonia, ele conforma-se totalmente com essa vontade. Não seja feita a minha, mas a vossa vontade. É isso que Jesus fala. Aprender, nós devemos então aprender a obedecer. Essa é a petição da obediência. Essa é a petição da obediência. Então, a primeira petição é a petição da santidade. A segunda petição é a petição da esperança. E a terceira petição é a petição da obediência. Então, nós pedimos a santidade, pedimos a esperança e pedimos a obediência para nós, né? Jesus, apesar de ser filho, aprendeu por aquilo que sofreu o que é obedecer. Então, Cristo obedeceu até a morte. Nós também devemos aprender a obedecer e conciliar nossas vontades com as vontades de Deus. Isso só se dá através da oração. Quando nós rezamos, estamos em intimidade com Deus, Deus vai falando conosco, e falando conosco, ele vai se revelando a sua vontade. Foi assim com Jesus. Foi assim com Jesus, né? Algumas pessoas acreditam que ele sabia desde o início da vontade do Pai, outras pessoas acreditam que ele foi se revelando, né? O Pai foi revelando ao Filho a sua vontade, como se ele tivesse que começasse o jogo do zero, né? Quando ele se encarna. Mas enfim, de qualquer forma, o Pai vai revelando isso a ele, né? E Jesus é extremamente dócil ao ouvir a voz do Pai na oração. É por isso que ele reza. Para que Deus, para que plenamente a vontade de Deus se realize. Mas não temos forças para unir nossas vontades à de Deus sem Cristo. Sem Cristo nós não unimos a nossa vontade ao Pai. Nós não unimos a nossa vontade ao Pai. A melhor forma de fazer isso é pensar: o que Jesus faria no meu lugar? Isso é São João da Cruz. São João da Cruz vai dizer: o que Jesus faria no meu lugar se ele estivesse exatamente no meu lugar, na minha dessa situação em que eu estou? O que Jesus faria? Então, talvez esse seja um dos melhores conselhos que eu vou dar para você nesses 100 vídeos. E é um conselho que eu levo para a minha vida. Não consigo colocá-lo em prática porque ainda sou pecador. Quem dera eu conseguisse colocar isso em prática. Mas se você também se colocar esse em prática, tenho certeza, em todas as suas situações, nas situações mais drásticas, se você dizer: o que Jesus faria no meu lugar? Certo? Perguntando isso, você pode responder e chegar à vontade do Pai, a conhecer a vontade do Pai. Comecei essa petição perguntando qual é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que eu conheça a sua verdade e que seja santificado. A oração ela vai nos ajudar a discernir a vontade de Deus, como eu já disse, e perseverar em cumpri-la. Ou seja, não é só saber, não é só conhecer a verdade, mas é praticar a verdade. A verdade que Deus tem para mim, que é a vontade dele. Então, não basta só eu conhecer, como eu acabei de falar aqui para vocês, não basta só eu conhecer a verdade. Eu preciso me aderir à verdade e cumprir a verdade. Não posso negar a verdade. Entrar no reino dos céus depende de fazer a vontade de Deus, não apenas de palavras. Então, não basta só proclamar Jesus como Senhor se eu não vivo
como ele pede, né? Como ele pede. Isso inclui os sacramentos, inclui os mandamentos, inclui a estar unido à igreja. Então isso inclui muitas outras coisas. Então a gente não pode falar, eu só aceito Jesus e está tudo resolvido. Não, eu preciso viver como tal. Eu preciso viver como tal. Perdoar os pecados, ser perdoados, viver o batismo de forma correta, comungar do seu corpo, participar dos sacramentos, do batismo, da crisma, da eucaristia, do matrimônio, da ordem, né, para aqueles que são chamados para a ordem, para o matrimônio e assim por diante. A oração feita em nome de Jesus e em comunhão com a igreja tem poder para ser atendida. Quando nós pedimos em nome de Jesus, nós confiamos que somos atendidos, né? Confiamos que somos atendidos, porque se nós estamos como igreja pedindo para Jesus, Deus atende. Deus irá atender a nossa petição, principalmente se for a vontade dele, se for a sua vontade, né? Ah, mas se ele não atender, é porque não era a vontade dele, porque era para nós nos perderíamos e ele não quer que nós nos percamos. A igreja, especialmente na Eucaristia, é comunhão de intercessão com a Virgem Maria e todos os santos. Na Eucaristia, nós realizamos essa vontade. Em todos os outros sacramentos, em todos os outros atos, mas especialmente na Eucaristia, nós comungamos, participamos da união da Virgem Maria e dos santos no céu. A vontade de Deus é cumprida na igreja, esposa de Cristo, assim como foi cumprida por Jesus, o esposo que cumpriu a vontade do Pai. Então, da mesma forma que o esposo sofre e cumpre a vontade do Pai, a esposa sofre e cumpre a vontade do Pai. Correto? Então é isso. Nós encerramos a nossa aula de hoje, entendendo que nós observamos então esses três pedidos, certo? Esses três pedidos se referem então, primeiro, a um convite à santidade, a nós sermos santificados. O segundo, a essa esperança do reino de Deus. E o terceiro, a que nós sejamos obedientes à verdade, certo? Então acompanha aí. Pedimos que nosso corpo seja santificado, assim como a nossa alma. O segundo, que essa esperança do reino de Deus, venha a nós o vosso reino. E o terceiro, para obediência à verdade, obediência a Jesus, obediência à vontade de Deus, que é a verdade, certo? Então é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e que Deus abençoe a sua vida. Eu estou muito feliz por estar terminando esse vídeo e com certeza na próxima aula nós nos despediremos e abriremos a porta para outros cursos aqui neste canal também, tá? Não vou deixar vocês abandonados, não vou deixar vocês sem conteúdo, mas principalmente para que vocês cresçam comigo, porque eu já falei isso aqui. Eu não peguei esse livro aqui e eu terminei de estudá-lo, né? Todos os resumos já estão prontos. Quando eu estou gravando esse vídeo, todos os conteúdos já estão prontos, né? Sejam os que já passaram, obviamente, seja o próximo, que é o último, já estão prontos. Eu não estudei isso aqui por vocês. Desculpa falar isso, talvez você pode estar se sentindo ofendido, mas não. Eu estudei por mim. E eu dei e gravei esses vídeos por mim também. Porque é assim que eu aprendo. Só que eu não só aprendo, mas como eu também faço um gesto de caridade. Isso também é um gesto de caridade, né? Desprender o meu tempo para estudar, né? E eu estudo pensando em vocês. Eu não estudo pensando em mim. E é algo que talvez vai ajudar você a estudar. Quando você for estudar qualquer coisa, não estude para si. Estude pensando, como eu poderia explicar isso para alguém de forma mais fácil? Eu tenho certeza que muitas coisas vão te ajudar a estudar melhor quando você pensar dessa forma. Correto? Então é isso.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.